E vamos agora para São Paulo, mais uma vez com Sérgio Braga, porque é hora das notícias da pecuária. Primeira sexta-feira do mês de janeiro, a primeira sexta-feira de 2025, um ritmo ainda aquém daquilo que era esperado, ou aliás, já esperado, porque é início do ano, negociações devem retomar o ritmo ainda que lentamente a partir da próxima semana. O mercado, pelo menos lá na B3, se posiciona com alta em todas as posições, aí o janeiro a 324,65, alta de 0,98%, fevereiro a 327 reais, alta de 0,80%. Na B3, o março sinaliza arroba 327,50, alta de 0,78%. Ontem, primeiro dia útil do ano, a arroba pelo indicador CPESAL, que bateu os 321,55, alta de 1,31%. Abre, portanto, o ano com expectativa de negociações um pouco mais próximas da estabilidade, mas apontando alta nas negociações. Lembrando, mais uma vez, que o mercado apontou também ontem a estabilidade para o bezerro, a cabeça do bezerro, segundo o indicador CPE-Exalc, média do Mato Grosso do Sul, a 2.643,25. Começou o ano como terminou, praticamente estável para as negociações no mercado de reposição. Bom, quanto ao mercado hoje, quem comenta conosco direto do CPE, direto de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, é a Shirley Menezes, que traz informações sobre o mercado do boi gordo. Olá, Shirley. Olá! Muitos frigoríficos que no final do ano preencheram as escalas para esse início de 2025 estão fora do mercado. Mas aqueles que seguem negociando, seja porque têm escalas mais urgentes para ser preenchidas ou porque preferem alongar as escalas para os próximos dias, estão pagando valores maiores pela arroba de boi. Ontem, a média do indicador do boi no estado de São Paulo, calculada pelo CPEA, fechou em 321,55, retornando aos patamares registrados em dezembro. Nossa equipe verificou parte das negociações em torno dos R$ 330 em São Paulo, à vista e livre de fundo rural, o que tem renovado o ânimo dos produtores. No mercado atacadista de carne, o preço da carcaça casada vem se mantendo, principalmente quando a gente analisa os cortes traseiro e ponta de agulha. Ontem, o quilo da carcaça casada de boi fechou em R$ 23,59, uma arroba equivalente a R$ 353,85, cerca de R$ 32 acima do que o frigorífico está pagando pela arroba paulista. Notamos então que mesmo com um acréscimo no valor da arroba, o resultado para a indústria continua bastante favorável, o que poderia estimular novos ajustes na arroba, pelo menos em curto prazo. Desejamos um ótimo final de semana. Obrigado igualmente. Portanto, são essas informações do mercado do boi gordo nesse início de 2025. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga, pelas informações. Mas antes da gente se despedir hoje, eu quero chamar o João Batista, porque a gente tem informações importantes sobre o clima, né? Já falamos bastante sobre o mês de janeiro aí nessa edição de hoje. João Batista também tem mais informação, né, João? Nós vamos aproveitar esse espaço e deixar aberto um trecho dessa entrevista importante que o Luiz Carlos Mullion, o climatologista internacional, de renome internacional, concedeu ontem ao Sérgio. Nós renderizamos, editamos e estamos subindo, deixando disponível, né, Karina? Você vai acentuar isso para toda a nossa audiência assistir esses dois períodos, duas entrevistas, na verdade, que o Sérgio fez com o Mullion. Já já nós vamos soltar um trecho desse aqui dentro do programa, mas sempre lembrando, viu? Tanto do CPEA quanto também da Scott Consultoria, nós temos informações, cotações exclusivas para os assinantes do clube. Então, quem for assinante, tanto no WhatsApp quanto no site, Karina, você entra lá nas informações da Scott, você vê uma infinidade de informações da pecuária, todos os preços, em todas as praças, para todas as categorias, que é o levantamento exaustivo feito pela equipe da Scott, está disponível para os assinantes. E também nós estamos finalizando o arranjo técnico,
o Pedro Braga, nosso responsável pela nossa tecnologia, está finalizando os ajustes para receber matérias exclusivas, números exclusivos do CPE para os nossos assinantes. Então, por isso que a gente insiste em dizer, sejam sócios, assinem o Clube do Tempo e Dinheiro para você receber informações exclusivas e antecipadas como essa que nós vamos estar exibindo agora da entrevista do Luiz Carlos Molion, que vai ficar em aberto, mas também para os assinantes do clube. Certo, Karina? Certíssimo, João Batista. Bate-papo que o Sérgio Braga, inclusive, fez, né, Sérgio? É uma entrevista, eu diria, abrangente, né? Falando não só sobre o clima aqui no Cone Sul, na América do Sul, no Brasil, que interessa a nossos amigos produtores, mas também o clima lá no hemisfério norte, essas temperaturas, viu, João Batista e Karina Botião, que, segundo ele, o frio intenso deve atrasar também a maturação da safra norte-americana, por sua vez, colocando em risco, e aí, lógico, influência sobre os preços da soja no mercado internacional. Falou sobre Paraguai, falou sobre chuvas intensas, e, lógico, Pacífico, Laninha ou neutralidade, os efeitos da chuva também do Oceano Atlântico sobre a faixa leste do Nordeste, a costa brasileira, tudo isso em duas partes. Hoje a gente entrevista, aliás, mostra um trechinho dessa entrevista, Karina e João Batista. Vamos lá, Karina. Eles lançaram a previsão agora na metade de dezembro, então no dia 20 de dezembro, até concordo com a previsão deles. A maior parte do ano todo seria, então, um Pacífico na neutralidade, com um pico de 78% de probabilidade que fique neutro em abril, principalmente. Então, a probabilidade é crescente de janeiro a abril, depois decresce a probabilidade do Pacífico ficar neutro, mas a previsão é que realmente o ano de 2025 seja semelhante ao ano de 2006, em que nós tivemos uma recuperação de águas um pouco mais quentes e depois 2006 as águas ficaram neutras, ou seja, neutralidade é a temperatura da superfície do oceano está na média, ou meio grau para baixo ou meio grau para cima. Quer dizer, nessa faixa estreita. Nessas circunstâncias, a temperatura do Pacífico não tem influência alguma na distribuição das nossas chuvas. Lembrar também que o fenômeno completo é ENOS, é o Ninho, e o OS é a oscilação sul. A oscilação sul é a contrapartida da atmosfera. É a variação do campo da pressão atmosférica. Então, por exemplo, se as águas estão quentes, lá é o Ninho, se a pressão atmosférica baixar em cima da água quente, vai produzir nuvens de chuva e o resultado vai ser um ar que vai subir até 10, 12 quilômetros de altura, depois se desloca para leste, descendo em cima da Amazônia e do Nordeste do Brasil, principalmente, causando seca, como foi 2015, 2016. Se as águas estiverem frias, normalmente acontece o contrário. Existe ausência de nuvens, pressão mais alta em cima das águas frias do Pacífico, e aí pressão mais baixa em cima da Amazônia e Nordeste, causando, então, chuvas em excesso. O contrário ocorre no sul. El Niño produziria mais chuva no sul e Laninha produziria mais seca. Só que nós não estamos vendo isso. Eu fiz um estudo estatístico, uma correlação entre a temperatura da região chamada Ninho 3.4, que é a que os americanos mais adoram, e cheguei à conclusão que nesses últimos 50 anos, que em apenas 64% das vezes a atmosfera se acoplou às águas do Pacífico. E em 36% das vezes a atmosfera não se acoplou. Se a atmosfera não se acoplar, se ela não responder à mudança da temperatura da água do Pacífico, então não acontece nada, quer dizer, não há, na realidade, interferência do Pacífico
na nossa chuva. Pode estar água um pouco mais quente, como teve em 2023, pode estar água um pouco mais fria, como foi no final de 2024, mas se a atmosfera não responder a esse estímulo, então não há interferência na nossa chuva. Portanto, eu acredito que o que vai predominar são as frentes frias, as massas de ar polar. Lembrar, por exemplo, que agora, há 2 semanas atrás, as serras catarinenses registraram geadas. E olha que o calendário diz que estamos no verão, né? Então é possível. O ano passado também ocorreu em janeiro, dia 4 de janeiro, também as serras catarinenses registraram temperaturas negativas em janeiro, no verão. Então deve predominar a entrada dessas massas de ar polar. E, em geral, no posicionamento normal dessas frentes frias, é um posicionamento que se dirige de noroeste para sudeste. Então, pega lá a região do oeste, da Amazônia, do Peru, aí desce e cruza ali Rio de Janeiro, São Paulo. Erroneamente chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, porque, na realidade, o Oceano Atlântico é uma das regiões mais áridas que existe no planeta. Chove menos de 100 milímetros em cima do Oceano Atlântico, em média. E isso aí foi copiado. No Pacífico existe a Zona de Convergência do Pacífico Sul, mas lá é uma corrente marinha quente equatorial que encontra com a corrente fria, o ramo da corrente fria polar. Então, em cima da água quente, a atmosfera está quente e úmida, em cima da água fria, a atmosfera está fria e seca, e isso provoca, então, essa zona de convergência no Pacífico Sul. Aqui na América do Sul, o que predomina é o aquecimento do Sol, né, que agora está toda. E lembrar que no dia 21 de dezembro, aí 10 dias atrás, o Sol chegou ao seu limite extremo sul, que é o Trópico do Capricórnio. E nessa segunda passada, agora ele começa a voltar para o Equador, e no dia 20 de março vai para o hemisfério norte, relativamente falando, e nessa segunda passada, esse aquecimento deve provocar mais chuva, né? Tempestades severas que, pelo estilo que nós estamos vendo, o tipo de chuva que nós estamos vendo, vão ser chuvas muito pontuais, isoladas, mas com grande capacidade de destruição. E se uma nuvem dessas, um cumulonimbus, como nós chamamos, que são essas nuvens de tempestade, se ela crescer e chegar, por exemplo, a ter o topo dela visto pelo satélite a 80 graus negativos, significa que ela está em torno de... O topo da nuvem está em torno de 15 quilômetros de altura. Então, a espessura da nuvem fica com 14, 15 quilômetros, então ela tem uma capacidade muito grande de provocar vendavais, rajada de vento superior a 50 quilômetros por hora, e em alguns casos até granizo, né? Muita chuva bem localizada, né? Como nós temos visto, e esse vai ser o tipo de chuva que nós vamos ter no verão. Entra a massa de ar polar e ela organiza essas chuvas que vão ser células isoladas, Sérgio. Bom, professor, quer dizer que nós já estamos registrando um verão tanto quanto mais fresco, relativamente uma temperatura um pouco mais amena, por dizer assim. Estamos em pleno verão, mas a temperatura está um pouco amena. O senhor falava a respeito da influência do Pacífico, tanto no El Niño quanto no Laninha, esse ano na neutralidade, e o Oceano Atlântico, nesse caso, mesmo que tenha precipitações menores do que aquelas registradas, como o senhor mesmo disse, sobre o Pacífico, ele influencia também, por exemplo, as chuvas na faixa leste do Nordeste, na faixa litorânea do Nordeste também, em alguns estados do Nordeste. Ele tem uma influência também sobre as chuvas no Oceano Atlântico, professor? Certamente, né? Inclusive é por isso que a previsão é de excesso de chuva no mês de março, abril e maio, porque o Oceano Atlântico Norte, tropical norte, que é a
fonte de umidade para as chuvas do Brasil. Muita gente fala, ouvindo a mídia, que a umidade vem da Amazônia, mas a umidade não vem da Amazônia, ela vem do Oceano Atlântico Tropical Norte, que é a principal fonte de umidade. Então, o que a gente vê, a corrente equatorial está jogando. A corrente equatorial vem da África, corrente oceânica equatorial. Vem da África, quando chega ali no Rio Grande do Norte, ela bifurca. Uma parte vai para o Caribe, depois passa pelo Golfo do México, e aí eles denominam de corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo leva calor lá para a Escandinávia, para o Ártico. É muito ensinamento, hein? Puxa vida, olha, hein, Karina, hein, Sérgio, que bom ter vocês aqui, que bom a gente ter essa oportunidade de ter o professor Luiz Carlos Molhon trazendo esses ensinamentos para todos nós. Lembrando, né, Karina, que nós temos duas partes dessa entrevista, tá? O conteúdo na íntegra, estamos disponibilizando, já subimos uma parte no nosso site e a outra parte mais ao final da tarde, certo, Sérgio? É isso aí mesmo, né? Exatamente, duas partes interessantes, né, fazendo uma projeção para tanto começo, até o finalzinho desse começo desse ano, até meados do mês de maio, quando a gente vai ter, aí segundo o próprio professor Molhon, chuvas intensas na região norte e nordeste e, lógico, com alertas também ainda para o Rio Grande do Sul. Interessante essa entrevista, vale a pena atentar, vale a pena acompanhar atentamente a todas essas informações, João Batista. Tá, Karina, só para encerrar, eu vou pedir para o Gleidson dar uma piscadinha no dólar, que voltou a subir, 6,17, é isso, Gleidson? 6,17, subindo 0,40%, nós realmente não vamos ter sossego. Karina Botião, belo programa, hein? Excelente programa, João Batista. Obrigada também ao Sérgio pela entrevista com o Luiz Carlos Molhon. Obrigada a você, João. Excelente tarde para vocês. E viva o Brasil! Até segunda! Até, viva o Brasil! Boa tarde para você aí de casa. Até segunda.